Olá, queridos ouvintes, eu sou Adna e estamos aqui para desta vez falarmos sobre o assunto que mais agita os últimos dias. Vamos falar sobre política, isso mesmo. Esse podcast é um especial sobre esse assunto. A agitação política já se estabeleceu mais intensa após essa última votação. O segundo turno está chegando e encontramos em todos os cantos mensagens de amigos, de parentes, de pastores, de líderes de igreja, de líderes de comunidade, convocando-nos à guerra. Há, segundo a maioria dos evangélicos, uma declarada guerra entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo. Orações e jejuns foram encorajados e muitos estão de joelhos orando por nossa nação. E de fato estamos numa guerra. Mas esta guerra não começou agora, nesta história recente do Brasil, nem tampouco trata-se de uma guerra entre evangélicos e ímpios. A guerra é a mesma desde que Eva foi enganada pela serpente. Os dias passados não foram melhores do que os nossos. Somente os que desconhecem a história acreditam que nossos dias são os piores de todos os tempos. Somente os que não leem a Bíblia é que ficam aterrorizados com o que vemos hoje. Jesus, no capítulo 24 de Mateus, falou sobre os dias que antecedem a sua volta. Enquanto ele caminhava em Jerusalém, os discípulos admiravam a estrutura do templo. Ele, que tinha uma visão completa da história bem diante dos seus olhos, jogou uma água fria nas emoções deles e trouxe a triste mensagem: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Eles ficaram curiosos e quiseram saber quando isso ia acontecer. A resposta de Jesus foi: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Vejam, então virá o fim. Quantas coisas acontecerão antes do fim? Tudo que vemos são prenúncios da sua volta, mas não é o fim. A pergunta é: como então devemos viver neste presente século? O que ele quer de nós como igreja? Acho que esse é o ponto que estamos travando nesse momento agora. O que é que Deus quer de nós como igreja? E a resposta é simples. Ele quer que impactemos o mundo com o nosso testemunho, cumprindo o ide de fazer discípulos em todas as nações, sendo sal e luz no mundo. Isso vai além do puro envolvimento com a política e não passa por conquistar o governo das nações. Isso carrega dentro de si uma revolução silenciosa, mas poderosa. Sim, ela pode chegar no topo do prestígio humano, mas também pode permanecer com igual valor nas camadas mais baixas da sociedade. Então, para um verdadeiro crente, tanto faz ele conquistar um poder alto no mundo, um lugar alto no mundo de prestígio, como ele permanecer numa camada mais baixa da sociedade, desde que ele esteja cumprindo sua missão no mundo. E o que a Bíblia fala sobre isso? Será que podemos aprender sobre política com a Bíblia? Vejam, no Antigo Testamento, Deus levantou nações ímpias para castigar seu povo. Ao mesmo tempo, Deus levantou profetas, homens cheios de amor, para pronunciar o julgamento. Estes homens não invadiam os palácios, não agiam com violência, não empunhavam armas. Um deles disse a Israel: vocês devem se entregar ao inimigo. Foi isso mesmo que ele disse. Vocês devem se entregar ao inimigo. Seus patriotas os chamaram de traidor da pátria. Este foi Jeremias, aquele profeta que, ao pronunciar o juízo, o fazia chorando pelos seus irmãos. E aqui já temos uma lição. Somente homens chorando têm o direito de pronunciar o juízo divino.
É esse o caso? Vejam, o profeta Oséias experimentou na pele o que era lutar pelo bem do povo sofrendo. Jesus derrubou as mesas do templo porque ele mesmo morreria por cada cambista. Ele não tinha ódio daquelas pessoas, pelo contrário, o que movia Jesus era o amor. E ele estava disposto a dar a vida por aqueles homens. Todos os profetas do Antigo Testamento e os missionários do Novo Testamento falavam das verdades de Deus e estavam dispostos a morrer por elas, por essas verdades. Mais do que isso, a morte deles acontecia como resultado do compromisso que firmaram com Deus de cumprir o seu ide, pregando em todo o mundo. E daí nós aprendemos que somente os que estão dispostos a dar suas vidas pela mensagem do Evangelho, com vistas à salvação do pecador, é que podem atuar como verdadeiros cristãos no mundo. Será que esse é o caso aqui no Brasil? E por falar nele, em Jesus, encontramos nos evangelhos que Jesus não se iludiu com herodianos, com fariseus, com saduceus, com zelotes, com romanos, as facções políticas da sua época. Ele não se enganou com ninguém. Os evangelhos, ora nos mostram Jesus agindo aparentemente contra Roma e em muitas outras vezes contra os judeus. Ele expressou como homem o seu desejo pela paz, o desejo pela paz do seu povo, natural. Ninguém em são juízo desejará o próprio mal. Mas ele chorou sobre Jerusalém, lamentando suas escolhas. O nosso Jesus não tomou partido, nem elegeu líderes para apoiar, ainda que tivesse sido até cortejado por algum deles. Após a sua morte, no entanto, os pregadores do evangelho tiveram que lidar com questões políticas e a relação que elas têm com Jesus. A Bíblia foi interpretada e reinterpretada de muitas maneiras ao gosto de cada corrente religiosa, filosófica ou política. Cada um escolhe a melhor forma de adaptá-la aos seus interesses, e isso tem sido o caso de muitos desastres na história. Hoje, é algo diferente do padrão deixado por Jesus. Em vez do ide e fazei discípulos, nós temos agora um tal de ide e fazei inimigos. Sim, estamos indo, mas não estamos fazendo discípulos. Eu não sou adepta do pacifismo e não vejo o evangelho como ferramenta para atrair pecadores sem confronto. Jamais, não faz meu perfil. E também não encontro respaldo nisso na Bíblia. A questão é que o nosso confronto não é de natureza carnal, mas de espiritual, pois se fosse de natureza carnal, as armas e a postura do crente seriam outras, e não aquelas que diz na palavra. Jesus não nos deu falsas esperanças. Ele disse, no texto que eu li, de Mateus, que seríamos odiados de todos por causa do seu nome. Ele não nos disse que teríamos hegemonia, maioria. E mais irônico ainda, é que ele disse que nós deveríamos ficar felizes com uma perseguição. Será que é possível ficar feliz com a perseguição? Será que estamos preparados como povo de Deus aqui no Brasil para ficarmos felizes com a perseguição? Ele disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Lloyd Jones disse que essa bem-aventurança segue-se imediatamente à alusão aos pacificadores. E ele diz: é em vista do crente ser um pacificador que ele é perseguido. Vejam, ter um espírito pacífico antecede a ter um espírito que anseia pela justiça. Você pode olhar lá no Sermão do Monte. Isso nos revela grandes verdades a respeito da natureza e do caráter da vida cristã. Bem-aventurados os pacificadores e bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Quando o crente mostra ser um pacificador, esse é o resultado que ele colhe. Buscar a justiça e ser perseguido por causa dela. Somos no mundo como aqueles que abrem o caminho para o Senhor. Nós cumprimos, de certa forma, o chamado de João Batista, ou seja, somos instrumentos de Deus para levar as pessoas a Cristo. A obra que Jesus realizou na cruz foi, no final de tudo, para nos reconciliar com o Pai. Esse é o papel mais sublime de um pacificador. Vai além, muito além do nosso entendimento. Nós somos, meus irmãos e amigos, instrumentos da paz e por isso seremos perseguidos. Alegremo-nos e exultemos, porque grande é o nosso galardão no céu. Você consegue se alegrar com isso?
E eu acredito ser esse o único ponto que pode nos tornar bem-aventurados nessa luta aqui no mundo. Mas, ao contrário do que eu falei, vivemos num tempo muito difícil, no qual os crentes vão para as ruas protestar e, ao mesmo tempo, lotam as igrejas para dançar e fazer show. Vão para as ruas não mais para evangelizar. Eu já ouvi de um pastor ativista de que não devemos mais evangelizar, pasmem, mas para se posicionar politicamente a favor ou contra o poder. Ele ia para a rua. Esse mesmo pastor, ele zombava das reuniões de oração enquanto ele levantava a bandeira da família em passeatas políticas. Veja que absurdo. Alguns de nós deixaram de frequentar suas igrejas, deixaram de ouvir seus pastores e assentaram-se confortavelmente em suas poltronas para ouvirem a doutrina de pastores da TV, alguns desviados da verdade. Alguns, na verdade, fizeram das causas políticas as suas bandeiras, esquecendo-se completamente do genuíno evangelho. Outros estão embriagados com a sabedoria do mundo, o secularismo moderno, e nem percebem que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Não percebem que a sabedoria humana torna a cruz de Cristo vã. No Brasil, o número de evangélicos cresceu muito, mas isso não quer dizer absolutamente que os princípios cristãos necessariamente estão prevalecendo em nossa nação. A qualidade do nosso cristianismo é fraca, muitas vezes até mesmo anti-evangélica. O resultado desse cristianismo teórico é que sua força transformadora enfraqueceu, mas a intensidade ideológica e a fragmentação aumentaram no nosso meio. Pouca escritura, muita filosofia política, é isso que vemos. Hoje, a fé cristã é muito fervorosa, mas não no sentido espiritual. O fervor religioso que deve pulsar no nosso coração não pode ser transferido para questões políticas, meu irmão. Muitos irmãos querem o bem-estar aqui mesmo na terra. O que no tempo dos nossos avós era crença religiosa, hoje é crença política. Mas o espírito cristão é bem diferente do espírito político. Os dois formam uma combinação muito ruim, porque a política, em geral, opera em princípios muito diferentes dos cristãos. Esse espírito estimula a raiva, a violência, a divisão, o ódio, a má vontade, e isso não é cristão. Vejam as propagandas políticas. O que é que um político faz quando está fazendo a sua campanha? Ah, eu sou bom. Ah, eu sou isso. Ah, eu sou aquilo. Ah, não vote naquele porque ele não presta. Eu que sou bom. É um discurso que não combina muito, não é, com aquilo que a gente aprende na palavra. Os crentes não estão elevando a política para o outro lado, como afirmam muitos, né, que a gente escuta, mas estamos rebaixando o cristianismo a ela. Que pena. Nós poderíamos elevar a política a um padrão mais alto, mas nós estamos rebaixando o cristianismo à política. O ativismo religioso no Brasil tem se mostrado não somente ineficaz, mas também desviante. Nestas últimas eleições, nós vimos que muitos evangélicos que entraram na política já vieram para a política com propósitos estranhos. Melhorar de vida, ter mais influência, derrubar o outro evangélico do qual discordam. Aqui mesmo no nosso estado, em Pernambuco, foi uma vergonha. Foi uma vergonha a disputa política envolvendo questões do evangelho, do cristianismo, de Deus. Foi uma vergonha. Casais que defendem a família foram eleitos para morarem distantes um do outro, prejudicando a sua própria família. Outros usaram de verbas para ganhar eleitores. Ainda outros sabotaram suas alianças porque encontraram mais vantagens em outros meios. Muitos políticos evangélicos, ao chegarem no poder, convertem sua missão num assistencialismo interesseiro. Compra-se eleitores com consultas médicas, remédios, alimentos, empregos fantasmas e outras coisas. A política sempre foi palco de misturas e tem sido também a razão de muitos escândalos para o evangelho, visto que alguns se utilizam da mensagem do reino para impulsionar seus planos de poder humanos. Isso é verdade, meus irmãos. A fé brasileira, ao que parece, é tão fervorosa como sempre. É que o que antes era uma crença religiosa, agora foi canalizada para a crença política. E o pior, essa crença religiosa foi mesclada com a crença política. Mas, como vimos, o espírito cristão muitas vezes anda na contramão do poder que há no mundo. Tanto é que Jesus disse: "O meu reino não é deste mundo", para citar as palavras do fundador do cristianismo.
Então você pode perguntar: ô irmã, então devemos deixar as coisas como estão, não nos engajarmos politicamente? É assim que Deus quer? Não. Eu não acredito que a política seja do diabo, de jeito nenhum. Se alguém me acompanha e consegue ver as coisas que eu escrevo, que eu falo, minhas atividades, sabe que eu me envolvo minimamente com política. Eu acredito que há evangélicos bem intencionados que falam e agem sinceramente buscando estabelecer a verdade. Nisso eu acredito. Já vi tantos irmãos que vêm a mim com os olhos brilhando, desejando que o Brasil dê certo. E encontro em muitos deles a sinceridade, sim. Outros com os quais convivo e dos quais conheço o testemunho aceitam participar da política para enfim realizarem seus sonhos, mas faltam-lhes a desconfiança de Cristo. Eu achei esse é o ponto. Falta aquela desconfiançazinha lá dentro. Vejam o que o evangelista João escreveu a respeito de Jesus quando ele começou a atrair a simpatia do povo. Veja o que diz João capítulo 2, 24 a 25. Pega sua Bíblia depois e lê esse capítulo inteiro. Você vai entender. Veja o que João escreveu. O próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Em outras palavras, Jesus não se enganava. Jesus não caía naquela simpatia do povo que ficava elogiando. Não, ele sabia o que era a natureza humana. Então falta um pouquinho dessa desconfiança de Cristo. Jesus sabia o que havia no coração do homem. Ingenuidade nunca foi uma virtude estimulada na Bíblia. Aliás, o livro inteiro de Provérbios chama de simples, tolo, nécio, falto de juízo, inexperiente as pessoas que são ingênuas. Elas até têm sonhos legítimos, têm garra para lutar, mas falta a perspicácia para viver entre os lobos no mundo. Jesus nos alertou que seríamos como ovelhas no meio de lobos e logo advertiu: acautelai-vos. Pedro avisou aos líderes que nos acalentariam como fez o vendedor ardiloso quando quer vender produtos com palavras mentirosas. Tudo para tirar vantagem de nós. Ele alertou a igreja disso. Pessoas assim não temem a Deus, vivem na prática do pecado, mas precisam de nós para aumentarem seu poder. E o grande desafio para os verdadeiros discípulos de Jesus é mostrar qual é a natureza do reino de Deus e de onde vem o seu poder. O que nós precisamos, como embaixadores do céu no Brasil, é, antes de tudo, aplicar os princípios do reino a todas as áreas de nossas vidas. E isso implica em avaliar a vida daqueles que nos governarão, sem, no entanto, colocar as esperanças na pessoa deles. Deus não age por partidarismo, como nós agimos. Não, ele sabe separar as coisas. Infelizmente, temos escandalizado o nome do Senhor toda vez que xingamos as pessoas, que usamos da força do braço para convencer. Não é assim, meus irmãos. Deus usa seus servos em todos os lugares. Os Daniéis no palácio, com muita sabedoria e pouco barulho. Os Ezequiéis no meio dos exilados, estes experimentam um contato espiritual maior com o Senhor. E aqueles que permanecem na cidade desolada, como Jeremias, que são aqueles que estão experimentando na pele os efeitos da destruição do inimigo, os que sofrem desemprego, doenças, tragédias provocadas pelos anos de punição. Onde você está? Você é um Daniel? Você é um Ezequiel? Você é um Jeremias? Onde você está? Deus tem uma estratégia lá para você, uma estratégia espiritual para cada grupo desse. Lideranças políticas não deveriam ser apoiadas pelas lideranças espirituais. Como Igreja de Deus, estamos do lado de Deus e lutamos pelos princípios de Deus e não pelas pessoas. Estamos do lado do que é certo e rejeitamos o que é errado, pois nós amamos a justiça e a verdade. Nessa posição, é claro, como habitantes deste mundo, nós escolheremos o que mais se aproxima com os ideais divinos que nós valorizamos, sabendo sempre que são meros mortais esses homens, instrumentos de Deus para livramento ou castigo do seu povo. Essa é a verdade. Tenhamos cuidado com as orientações de milhares de pensadores não convertidos que há aí no mundo. Homens e mulheres que não sabem o que é sentir as suas próprias misérias, lamentar e chorar. Homens e mulheres que estão em busca apenas de mais seguidores e admiradores que se converterão em eleitores mais na frente. Aqueles que usam afronta com afronta, calúnia com calúnia, palavrão com palavrão, briga com briga. Esses não são verdadeiros servos de Deus. Deus não nos chamou para isso.
Nossa guerra aqui, meus irmãos, não é contra as pessoas, mas contra o pecado, contra o mal. Precisamos ter muito cuidado para não misturarmos assuntos políticos com os assuntos de fé. Eu admiro muito Daniel e seus amigos. Eles souberam viver no meio dos babilônios com sabedoria e fé, sem provocarem tumultos ou guerras religiosas. As pessoas do mundo precisam nos ver como igreja de Deus, coluna e firmeza da verdade, embaixadores do céu e não como antigrupos específicos. Nós somos igreja, estamos aqui para defender as verdades de Deus. Nós lutamos contra o pecado, mas nós clamamos pelas vidas. Não convém que sejamos ofensivos com o próximo, nem insensatos, nem tolos, e nem ao menos convém que fiquemos exibindo a nossa fé cristã para provocar os outros. Basta-nos ser como Jesus para que as perseguições se tornem inevitáveis. O Evangelho de Jesus não está interessado num debate hipócrita. O conceito de retidão e santidade deve ser visto na vida daquele que leva essa preciosa mensagem. É por isso que me dói ver que os que se levantam contra as imoralidades do nosso país sejam homens de condutas duvidosas. Eu acredito num cristianismo que pode mudar a cultura de um povo. Acredito no cristianismo que penetra em todas as áreas da vida dos seus seguidores, na vida pública e na vida privada, e muda as atitudes, palavras e pensamentos. Mas o poder do reino de Deus não vem com imposição nem com força aparente. Ele age como um fermento dentro de uma massa, como uma pequena semente que morre, explode dentro de um subsolo propício e gradualmente cresce, formando uma bela árvore cujos galhos enormes produzem sombra tanto para um beija-flor, que é lindo, como para um urubu ou uma coruja, um bicho feio. O cristianismo que eu aceitei age na cultura, trazendo a razão, pessoas comuns do povo, dando-lhes senso de responsabilidade e dignidade, fazendo-os voltar os olhos para si mesmos e para a cura dos seus próprios males. Limpa primeiro o copo interiormente, para só então limpá-lo exteriormente. E então, professores, médicos, mães, empresários, comerciantes, artistas, comunicadores levam para onde estão o poder de uma vida transformada. E como em todo o ajuntamento de pessoas, haverá sim pessoas habilidosas com as causas do povo que se levantarão para discutir assuntos do interesse das coisas daqui da terra. Essas pessoas sabiamente conduzirão suas vidas pautadas na verdade do Evangelho, legislando, julgando ou administrando as coisas do povo com justiça e retidão. E aqui você entendeu. Podemos ter deputados, vereadores, podemos ter juízes, ministros, podemos ter presidentes, governadores, prefeitos, que são crentes, servindo ao Senhor nos seus trabalhos, glorificando a Deus. Isso tudo é possível, desde que estejamos comprometidos primeiramente com o reino de Deus e com a sua justiça, vigiando em todo o tempo para que as seduções do mundo não nos atraiam a ponto de perdermos de vista o eterno por causa do que é temporal. Todas as áreas humanas de atividade, desde que honestas, elas podem e devem ser ocupadas por crentes sérios. Mas não devíamos privilegiar umas e outras. Devíamos antes, como Igreja de Deus, pregar o genuíno evangelho que transforma ladrões, prostitutas, adúlteros, homossexuais, religiosos idólatras ou quaisquer outras classes de pecadores, lembrando sempre que o reino de Deus não é daqui e que somente quando ele nos buscar é que teremos satisfeitas as nossas ânsias pela verdade, pureza e justiça. Finalmente, irmãos, daqui a alguns dias estaremos decidindo o próximo governante do nosso país, bem como do governo estadual de alguns estados, aqui no nosso também. Do que temos, fiquemos com aqueles que mais se aproximam dos nossos princípios cristãos. É essa mensagem que eu tenho para deixar. O presidente Bolsonaro que nós temos hoje não é Messias, mas pode ser uma ferramenta de Deus, sim, nos próximos 4 anos para o nosso alívio nas questões de liberdade. Mas não esqueçam de que nenhum desses homens vai trazer o reino de Deus, nem ponham neles a sua confiança. Nós aqui, dependendo da escolha, teremos mais oportunidade de avançar o reino de Deus no Brasil ou não. Nós, os crentes, poderemos ter um período de trégua para assentarmos as bases de uma visão cristã mais sólida, de um evangelho mais comprometido com as vidas em vez do poder humano. É esse o ponto e somente esse ponto.
Votar em Bolsonaro com o ímpeto religioso e não aproveitar esse tempo para viver e espalhar a verdade não terá proveito algum. Se a nossa luta ela é meramente política para colocar alguém e nós continuarmos do jeito que nós estamos, com o evangelho que nós estamos vivendo, de nada serve. E é isso que está nos faltando. Menos visão política e mais visão do reino. Bolsonaro não poderá fazer nada além de facilitar o avanço do reino de Deus para nós, crentes e igreja. Nós, que somos os Neemias de Cristo, é que devemos aproveitar o tempo e arregaçar as mangas para reconstruir os muros, ensinando nossas crianças e jovens, atuando nos espaços públicos e privados, estimulando os anciãos a compartilharem sua sabedoria e promovendo o verdadeiro papel da mulher no mundo, assim como estimulando os homens a agirem sabiamente nas portas da nossa cidade, sabendo que dias difíceis virão e quem sabe se essa não é uma porta para avançarmos em todas as esferas da vida, levando os princípios do reino de Deus. Por isso, meus irmãos, voltemos com essa consciência de que ano que vem pode ser um ano de misericórdia do Senhor para com o seu povo e um novo começo para nós. O começo de um compromisso maior com Deus e com seu evangelho, deixando de lado a superficialidade da vida, o engajamento vazio e sem proveito, levando cativo todo o entendimento a Cristo. Lembrando que, uma vez que estivermos mais atuantes, não haverá judeu nem grego, homem ou mulher, escravo ou livre, esquerda ou direita, branco ou preto, pobre ou rico, que não mereça a nossa compaixão e sincero interesse em cativar para Cristo. Cristianismo não é islamismo com o sinal trocado. O cristão não força a verdade, ele a oferece com a liberdade para ser rejeitada assim. O cristão não demoniza os opositores, mas os chama para uma conversa franca, sem ofensas ou violência. E sem palavrões também. Vale a pena ressaltar. Essa é a nossa missão nesse momento como crentes, e ela não para por aqui. Se acontecer a vitória, fiquemos de sobreaviso e aproveitemos o tempo. Deus irá nos julgar na medida do que ele nos deu. Espero que essa campanha toda se converta em maior compromisso com a família, com a igreja e com a manutenção da luz acesa no Brasil. É isso aí que eu espero. Eu vejo tantas pessoas falando de família, de igreja, de liberdade para falar de Deus, e eu penso, quantos de nós estamos fazendo isso? Quantos de nós temos compromisso de fato com a nossa família, em levá-la aos pés do Senhor, no culto doméstico? Quantos de nós desliga a televisão para sentar e ler um livro com os filhos? Quantos de nós estão frequentando de fato a igreja, participando da comunhão na igreja, da ceia? Quantos de nós estamos testemunhando no mundo o Evangelho de Cristo? Quantos? E eu penso a política dessa forma. Votemos com temor, sem a paixão própria dos ímpios. Esse é o perfil do verdadeiro cristão. E se você discorda de mim, eu peço que examine as coisas de diferentes ângulos e perspectivas, entendendo que a verdade tem outra face, que é a face da misericórdia. Não se permita ficar tão profundamente apegado às suas próprias opiniões que favorecem somente o que você está acreditando. Apaixonar-se por suas opiniões o deixará cego para a verdade que está além de você. Você não é a verdade está além de você. Aliás, a verdade está fora, né? A verdade é Cristo. Ao contrário do que impera no nosso Brasil hoje, um espírito autocrítico não induz a paralisia. A crítica vem porque não acreditamos em homens infalíveis. Esforce-se para ser o seu melhor crítico. Desconfie de você mesmo e de sua capacidade para fazer o mal. Pense por você mesmo. Nunca terceirize esse trabalho. Evite o conformismo e o pensar com a maioria. De fato, aprenda a ter medo quando vir esse comportamento reinando. Estar com a maioria é o caminho para o inferno. É isso que diz a palavra. Não seja um idiota útil. Não seja idiota de jeito nenhum, nem de direita nem de esquerda. Lembre-se de que a multidão geralmente está errada. A história está repleta de exemplos trágicos. Lembre-se constantemente de que, embora a desgraça ou os homens maus possam nos roubar, eles não podem tomar algo inestimavelmente precioso,
que é a nossa integridade. Isso é algo que está inteiramente em suas mãos, nas minhas mãos e sob o nosso controle, a nossa integridade. Ah, e tem outra dica que eu quero dar. Ensine bem seus filhos. Isso fará toda a diferença para o futuro do nosso país. Ame as crianças, ensine-as. Minha forma de fazer política está relacionada aos valores que eu recebi por meio das Escrituras. Vem da necessidade de criar alternativas que darão vida à terra na qual somos sal e luz. Educar nossas crianças foi o chamado que Deus fez a cada pai e mãe que me ouve, que as receberam como um presente de Deus. Educar é um discipulado. Isso é ser família, família de Deus. Isso é lutar pela bandeira da família. Precisamos, como cidadãos do céu, não sermos identificados apenas por aquilo que criticamos, ideologias, escolas como lugar de doutrinamento e distanciamento dos pais, das suas responsabilidades naturais e coisas semelhantes a essas. Nós precisamos oferecer algo melhor do que simplesmente opor-se ao que é errado. Precisamos vencer o mal com o bem, trabalhando nos lares em prol do nosso país, não somente nos ambientes públicos. Somos, claro, chamados para arregaçar as mangas e buscar resultados na justiça e na política, na ciência, no ensino, na arte, na música, em tudo na vida, como eu falei aqui para vocês. Somos agentes da sua graça salvadora, mas também da bênção que ele tem para a nossa nação. Fazer política é, para o cristão, convencer as pessoas por meio da palavra cheia de sabedoria e prudência, e principalmente pelo exemplo de vida. Mas isso não deve estar limitado aos dias que antecedem as eleições. Os resultados devem ser buscados todos os dias na vida daqueles que se dispuseram a brilhar no mundo, tornando-se pessoalmente padrão de boas obras, ao mostrar integridade entre o que ensinamos e fazemos, reverência em todos os aspectos da vida, no desenvolvimento de uma linguagem sadia e irrepreensível. Desta forma, o adversário será envergonhado e não terá nada que dizer a nosso respeito. Esta é a grande comissão cultural, a chamada para criar uma cultura debaixo do senhorio de Cristo. Não usemos das armas humanas, mundanas. Não sejamos como Pedro, quando cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, pois Jesus o repreendeu por fazer isso. Ainda hoje, Jesus nos repreende na forma como andamos no meio do povo, levando o seu nome. A guerra não é contra a carne e o sangue, não é contra pessoas, mas é contra um inimigo invisível que acredito ter sido enviado para humilhar as nações por causa da sua soberba. E o Brasil não está de fora. Nós fomos, como nação, desobedientes, abandonamos nossos filhos e famílias para buscarmos a nossa própria satisfação, muitas vezes nos enganando ao dar aos nossos desejos falsas motivações de nobreza. E agora, nós estamos todos orando em casa e nas igrejas, fazendo aquilo que nunca deveríamos ter deixado de fazer. Essa é uma convocação do Senhor. Ele está chamando a nossa atenção, voltando o nosso olhar para o lugar onde Ele quer começar a trabalhar a transformação, nas casas e nas igrejas locais. Você percebeu isso? Essas convocações todas estão movimentando as famílias e as igrejas? Sim, Ele está chamando a nossa atenção. Ele voltará, e um dos sinais do grande e último avivamento é que o coração dos pais se converterão aos seus filhos, e isso só pode acontecer no lar. Quem é sábio entenderá esse despertar de Deus de uma forma diferente. Nosso país está passando por uma fase muito difícil. Como igreja, nós devemos interceder pela nossa pátria terrena. Deus nos colocou aqui para isso mesmo. Em meio a uma crise, o povo de Deus jejua. O vírus que adoece o Brasil é o inimigo e não as pessoas, e não os brasileiros. Não se trata de uma guerra política, como alguns tentam de todo jeito torná-la. Somos o remanescente santo do Senhor aqui na terra, e não podemos adotar as narrativas de grupos que lutam pelo poder humano. Não sejamos ingênuos, como eu falei. Somos do Senhor e discernimos os fatos espiritualmente. Somente o Senhor pode nos livrar. E eu peço para todos os meus irmãos, oremos pelo Brasil com o coração correto. Ele tem poder para nos salvar. Ele tem poder para restaurar todas as coisas. Roguemos por misericórdia. Ele pode nos dar mais 4 anos de misericórdia para que nós aproveitemos esse tempo para estarmos em família, para estarmos na igreja buscando ao Senhor, orando, jejuando, evangelizando. E não somente agora, no momento de crise. Vamos juntos orar pelo nosso país.
Eu sou Adna e eu escrevo para o site femininamulher.com.br. Acesse nossas redes sociais pelo Facebook, Instagram e YouTube e os nossos podcasts em todas as plataformas de streaming. Compartilhe com seu amigo, com seu irmão. Vamos divulgar a verdade em todos os cantos deste mundo. Que o Senhor te abençoe.